Transparência, Ethan. É o que Ryan sempre fala. Então vamos ser transparentes. Um jantar aqui. Você, eu, Madison e Ryan. O rosto dela ficou branco. Você tá falando sério? Totalmente. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes. Fazia meses que dormíamos separados, mas foi a primeira vez que dormi tranquilo. O jantar seria no sábado, e eu sabia que depois dele, nada mais seria igual. O sábado chegou mais rápido do que eu esperava. Passei a manhã preparando o jantar. Fazia tempo que não cozinhava algo elaborado, mas aquilo era importante. Não porque eu quisesse impressionar alguém, e sim porque queria encerrar um ciclo. Preparei risoto de cogumelos, salada e uma torta de maçã. Enquanto o arroz cozinhava, o cheiro invadiu a casa e me fez lembrar de quantas vezes eu já havia feito o mesmo prato para Claire. Ela raramente comia, sempre dizia que não podia sair da dieta. Madison, por outro lado, adorava cada garfada e ainda pedia repetição. Ela chegou primeiro, meia hora antes do combinado. Trazia uma garrafa de vinho e uma caixa de biscoitos pro meu cachorro. Para ele, disse sorrindo. Estava linda, vestido azul simples, cabelo solto, perfume leve. O tipo de beleza que não tenta ser notada, mas sempre é. Quando abriu a porta e viu Claire, congelou no meio da escada. Vestido vermelho justo, salto alto, maquiagem impecável, Claire parecia pronta para um evento de gala, não para um jantar casual. A comparação era inevitável. Você deve ser a Madison, disse Claire, forçando um sorriso. E você deve ser a Claire. Ethan me falou muito sobre você. Mesmo? Respondeu Claire. O que exatamente ele contou? Que você é dedicada ao trabalho e apaixonada pelo que faz. Madison era inteligente, sabia equilibrar as palavras. Nunca atacava diretamente, mas deixava claro que não se intimidava. Enquanto eu servia o vinho, o clima na sala oscilava entre civilizado e tenso. Era possível sentir a energia de Claire, como se ela estivesse tentando decifrar quem era aquela mulher que em tão pouco tempo tinha mudado algo em mim que ela não conseguiu mudar em anos. O toque da campainha interrompeu o silêncio. Era Ryan, o homem que de alguma forma tinha virado o centro de toda aquela confusão. Ele entrou sorrindo, confiante, camisa preta aberta no peito e pulseiras de couro. Cumprimentou Claire com um beijo rápido nos lábios, como se fosse algo natural. Depois, estendeu a mão para mim. Finalmente nos conhecemos, Ethan. Claire fala muito sobre você. Imagino que sim. Quando ele viu Madison, o sorriso se alargou. E essa deve ser a mulher que conquistou o coração do nosso amigo. Madison apenas assentiu. Sentamos para jantar. O risoto estava perfeito e por um instante o clima quase pareceu normal, mas bastou Ryan abrir a boca para lembrar o motivo de estarmos ali. Claire me contou que vocês estão experimentando o conceito de liberdade relacional, disse ele entre um gole de vinho. Conceito interessante, respondeu Madison, mas geralmente liberdade vem depois de um término, não durante. Ryan sorriu, mas o olhar endureceu por um segundo. Depende de como você entende o amor. Eu entendo como compromisso, rebateu Madison. O resto é ego com outro nome. Claire pigarreou. Talvez não devêssemos transformar isso em um debate. Concordo, falei. Principalmente porque o debate já acabou faz tempo. Ela me lançou um olhar confuso. Madison abaixou os olhos, sabendo o que viria. O quê? Perguntou Claire. Eu pedi o divórcio há 2 meses. Só falta sua assinatura. O garfo caiu do prato dela. Você o quê? Pediu divórcio? Achei que fosse justo, já que você queria liberdade. Ryan tentou intervir. Ethan, não é saudável agir por impulso. Não é impulso, é consequência. Claire ficou em silêncio por alguns segundos, os olhos marejados, mas sem lágrimas. Você fez tudo isso pelas costas? Não, eu apenas aceitei o que você me ofereceu. Liberdade. Madison se levantou devagar. Acho que é hora de eu ir. Fica, pedi. Você tem tanto direito de estar aqui quanto qualquer um. Mas ela apenas sorriu. Calma, não quero ser parte de algo que já acabou. Pegou a bolsa e me olhou antes de sair. Me liga quando quiser respirar. Ryan observou em silêncio enquanto a porta se fechava. Depois, se virou para mim. Você precisa aprender a controlar suas emoções, Ethan. Está deixando a raiva guiar suas decisões. E você precisa aprender a não dormir com mulheres casadas para vender curso de autoajuda. O sorriso dele desapareceu. Claire olhou para mim, confusa. O que você tá insinuando? Que esse homem está te usando. Claire, eu cansei de fingir que não vejo. Ryan riu, mas o riso soou forçado. Sempre é mais fácil culpar o outro do que admitir que o relacionamento morreu. Talvez, mas pelo menos eu não transformo a dor dos outros em negócio. O silêncio que veio depois foi quase físico. Claire respirava rápido. Ryan olhava para ela, tentando retomar o controle, mas era tarde demais. Ela se levantou abruptamente. Acho melhor você ir, Ryan. Claire, eu disse para ir. Ele hesitou. Depois pegou o casaco e saiu sem dizer mais nada. Quando a porta se fechou, o som ecoou pela casa. Claire ficou parada no meio da sala, as mãos tremendo. O que você fez, Ethan? Eu apenas parei de deixar você me destruir aos poucos. Ela me olhou com uma mistura de raiva e desespero. Eu ainda te amo. Não respondi. Você ama a ideia de ter alguém que não te enfrenta. Ela começou a chorar. Eu apenas fiquei ali, parado, observando. Não havia ódio, só um cansaço profundo. Os papéis estão com o advogado, disse. A divisão é justa. Ela assentiu, chorando mais forte. E agora? Agora você é livre, Claire. Do jeito que sempre quis. Afastei-me e fui até a cozinha. Comecei a recolher os pratos. O risoto tinha
tinha esfriado, mas guardei mesmo assim. Era bom demais para jogar fora. Naquela noite dormi no quarto de hóspedes novamente. O som de Claire chorando atravessava as paredes, mas por primeira vez em meses eu dormia em paz. Nos dias seguintes, a casa ficou em silêncio. Claire não falou comigo, não me procurou, não pediu explicações, não perguntou sobre o divórcio. Passava horas trancada no quarto. O som da voz dela ecoava pelo telefone. Eu não precisava perguntar com quem ela falava. Sabia que era com ele. De certa forma, foi um alívio. A tensão tinha virado rotina, e a ausência dela era quase um descanso. Mesmo assim, havia algo em mim que não conseguia desligar. Não por amor, isso já havia acabado. Era mais um senso incômodo de responsabilidade. Uma tarde, recebi uma ligação do meu amigo Lucas. Cara, preciso te mostrar uma coisa. Passa no meu escritório. Lucas trabalhava com segurança digital. Sempre foi discreto, mas quando falava sério, era porque tinha motivo. Fui até lá depois do trabalho. Ele estava sentado diante do computador com uma pasta grossa sobre a mesa. O que é isso? Perguntei. Tudo sobre o tal de Ryan que está com a Claire. Meu estômago apertou. Lucas abriu a pasta. Dentro havia cópias de documentos, fotos e recortes de notícias antigas. O nome verdadeiro dele é Derek Collins. Como é? Ele usa o nome Ryan desde 2017, depois de um processo de fraude na Flórida. Lucas me mostrou um artigo de jornal. Coach acusado de enganar mulheres casadas em esquema de investimento pessoal. Li o texto inteiro. Era o mesmo padrão. Grupos de autoajuda, promessas de crescimento emocional, mulheres vulneráveis e dinheiro desaparecido. Ele fez isso antes, murmurei. E não foi só uma vez. Pelo menos 7 vítimas conhecidas. Senti uma mistura de raiva e vergonha. Eu tinha deixado Claire cair nisso. Mesmo depois de tudo, eu ainda não desejava vê-la arruinada. Posso ficar com esses documentos? Perguntei. Lucas me olhou por um momento. Pode, mas pensa bem antes de usá-los. Esse tipo de gente é manipuladora. Se ela ainda estiver sob o encanto dele, vai virar tudo contra você. Ele estava certo. Mas eu não conseguia simplesmente ficar parado. Naquela noite, jantei com o Madison no apartamento dela. Mostrei o que Lucas encontrou. Ela leu em silêncio, virando as páginas devagar. Quando terminou, olhou para mim. Esse homem é um predador. Assenti. Estou pensando em mostrar isso para Claire. Madison respirou fundo. Ethan, escuta. Você não é responsável pelas escolhas dela. Eu sei, mas não, você não sabe. Ela colocou a mão sobre a minha. Se tentar salvá-la, vai acabar se afundando junto. E se ele fizer ela perder tudo, então ela vai aprender. É a única forma. As palavras dela doeram, porque eram verdadeiras. Mas eu também sabia que não conseguiria fingir que nada estava acontecendo. Passei a noite em claro. O arquivo com as provas estava na mesa de cabeceira, me olhando como se tivesse vida. No amanhecer, tomei uma decisão. Eu não confrontaria Claire, mas também não deixaria Ryan se aproveitar dela. Liguei para meu advogado, Richard. Precisamos acelerar o processo. O que aconteceu? Quero que a divisão de bens seja concluída o mais rápido possível, antes que ela mova dinheiro para terceiros.